Oração para renascer em Deus. Renasci agora. Renasci em Deus. Sou agora um filho de Deus perfeito. O velho eu se foi e nasceu o novo eu que é filho de Deus. A vida de Deus é a minha vida. Logo, sou sempre saudável, forte, dinâmico e jamais acontece de eu adoecer, sentir cansaço ou envelhecer. Renasci agora. Renasci no amor de Deus. Por isso estou preenchido pelo amor de Deus. As antigas tristezas, as antigas mágoas, os antigos rancores e os antigos ódios ficaram no passado. Já não me entristeço, não me magoo, não me rancorizo nem odeio. Abençoo tudo e envio pensamentos de amor a todas as pessoas. Renasci agora, renasci em Deus. Este, sendo o todo de tudo, é o Pai de todos os seres viventes e de todas as coisas existentes. Todos os seres viventes são irmãos perante Deus. E por isso não posso deixar de amá-los. Porque amo a todos os seres, estes também me amam e relacionam-se harmoniosamente de modo a tornar-me mais feliz. Muito obrigado. Amados filhos de Deus, muito obrigado, muito obrigado. Vocês que nos assistem aqui no canal do YouTube, a nossa gratidão, o nosso muito obrigado. Vocês, né, estão todas as quintas-feiras aqui conosco, aqui no canal do YouTube, participando das atividades da superintendência das atividades dos educadores. É muita alegria estarmos aqui e compartilharmos com vocês a educação da vida. Então, peço também, por gentileza, a todos que nos assistem, que coloquem nos comentários de onde você participa. Eu sempre gosto, né, de assistir às atividades e coloco nos comentários de onde eu estou, de que regional eu estou, de que estado, não é? Eu, por exemplo, sou de São Miguel Paulista, Regional São Miguel Paulista, núcleo de Itaquera. Então é muito importante que você também coloque para nós de onde você está participando de nossas atividades. Porque o conteúdo aqui elaborado é para que você conheça a pedagogia da Seichonoye, ou seja, a educação da vida que a Seichonoye traz com tanta alegria para todos nós que aqui estamos participando. Peço também que, por gentileza, você curta e compartilhe este vídeo, tá bom? E também, né, pedindo mais uma vez, solicitando para vocês que coloquem nos comentários também, se você tiver alguma dúvida, tá certo? E neste mês de janeiro de 2023, nós estamos dando continuidade ao tema Novos Caminhos, né? E hoje com um tema também muito especial, Novos Caminhos, Eduque Além da Educação. Então, vamos participar com bastante alegria e volto a repetir, né? Se tiver alguma dúvida, por favor, coloquem lá nos comentários para nós. E o assunto hoje é Novos Caminhos, Eduque Além da Educação. Bom, eu sou professora, atuei 30 anos em sala de aula e eu digo aos senhores que eu estudo e aplico a educação da vida da Seichonoye. Maravilhosa, né? E para quem está em contato com a Seichonoye pela primeira vez, deve estar se perguntando, Regina, o que é a educação da vida, não é? Então, a educação da vida, o professor Keino Kanuma, né, diz que a pessoa que acredita e vivencia os 4 princípios fundamentais da educação da vida da Seichonoye se tornará uma autoridade no assunto educacional, colhendo resultados maravilhosos. Então, no livro Educação do Filho de Deus, volume 1, na página 90, o professor Keino Kanuma cita para nós que nós vamos então vivenciando e aplicando a educação da vida, nós seremos então autoridades
no assunto educacional. E ele cita aqui também a importância de nós conhecermos também os 4 itens fundamentais da educação da vida. E Regina, qual o primeiro item? Primeiro item, conscientizar a verdade única, o homem é filho de Deus. Ou seja, ter o correto conhecimento da natureza verdadeira do ser humano. Então é acreditar que nós todos somos filhos de Deus. Isto fará diferença em sala de aula? Com certeza. Eu até tenho um pequeno relato, vivenciado por uma colega, né? Uma amiga de profissão. Ela então me disse, Regina, hoje aconteceu algo interessante. Eu fui na minha escola, né? Era uma outra escola que ela trabalhava, e ela foi para essa escola e, de repente, os alunos falaram assim para ela, alunos do 6º ano, professora, a professora anterior disse que nós não somos de Deus. A senhora também acha que nós não somos de Deus? E essa minha amiga, né, essa minha colega de profissão falou, nossa, é claro, vocês são de Deus, todos aqui são filhos de Deus. Então ela trouxe esse relato, né, trouxe essa vivência e eu achei interessante para nós compartilharmos aqui. Como que as pessoas, como todos nós queremos ser filhos de Deus. Então nós devemos tomar bastante cuidado com o nosso poder da palavra. O segundo item, né, que consta aqui nos princípios fundamentais da educação da vida, para nós nos tornarmos, então, autoridades no assunto educacional persistir, olha, persistir, ter a persistência, né, no método de educar contemplando, segundo o qual manifesta-se aquilo que contemplamos. E despertar para a verdade de que o mundo tridimensional é manifestação da nossa mente. Então, nós vamos ter persistência e nós vamos contemplar. Contemplar o quê? A nossa imagem verdadeira. E para quem está chegando agora, deve estar perguntando também, o que é essa imagem verdadeira? É a nossa natureza divina, é a nossa perfeição, né? O Filho de Deus que há em nosso interior. Então, nós vamos contemplar essa nossa natureza divina, para quê? Para que ela se manifeste, porque aqui diz, o qual manifesta-se aquilo que contemplamos. E o que nós estamos contemplando, então? Vamos, então, contemplar a natureza divina, não é? Então, nós vamos mentalizar sempre, na presença de nossos filhos, na presença de nossos queridos alunos, ou se você trabalha numa empresa, mentalize sempre o lado bom, contemple o lado bom. E aqui o professor Masaru Taniguchi, o professor Keno Kanuma fala, mentalize, meu filho é bondoso, ele é saudável, ele é inteligente, então não veja o fenômeno. O fenômeno é sombra, é projeção da nossa mente, né? Entre em ação agora, né? Vamos entrar em ação agora mesmo com as palavras de elogio, né? Ou para o marido, ou para a esposa, ou para algum familiar, ou para um membro da sua empresa. Não importa a idade deles também. O importante é você contemplar esta imagem verdadeira, o ser infinitamente perfeito que existe no interior de cada um, tá certo? E digo mais, né? Não adie para depois o que deve ser feito agora. Então, se você deve elogiar, elogie agora. Pensou naquele familiar querido, pensou naquele filho querido, pensou naquele aluno querido, mentalize e elogie agora mesmo, tá? Então, queridos pais e educadores, vamos desenhar na nossa mente apenas imagens boas, imagens de saúde, de harmonia, de prosperidade, certo? Aprenda a praticar também a meditação Shinsokan. Aqui no canal do YouTube, nós temos várias palestras que vai te ensinar também a praticar a meditação Shinsokan, para que você possa, então, se conectar com Deus,
né? E conectando com Deus, manifestar a sua imagem verdadeira e ver a imagem verdadeira de todas as pessoas, tá certo? O terceiro item, né, diz viver acreditando que existe somente Deus e o bem. Ah? Então acredite, só existe Deus e o bem. O fenômeno, como falamos, né, anteriormente, é apenas manifestação. Parece existir, mas não tem existência verdadeira. O mal parece existir, mas não é existência verdadeira. Então, diante de alunos problemáticos, de uma sala indisciplinada, nós sabemos que isso é fenômeno, é comportamento, vai passar. E como vai passar, Regina? Através de nós contemplarmos a imagem verdadeira, contemplarmos o lado bom, procurar algo bom para elogiar, para assim manifestar o aspecto perfeito criado por Deus. Então, a importância do quê? Da nossa visualização, do nosso contemplar. Através de boas palavras, através do nosso pensamento. A mente é criadora de todas as coisas. E no livro Convite à Felicidade, lá na página 24, que neste livro maravilhoso, que os senhores poderão adquirir através da livraria virtual, o que fala sobre a mente? Diz, a mente do homem possui da mesma forma que a mente de Deus a força para criar quaisquer coisas. Então, pergunto, o que é que nós estamos criando, né? O poder da mente, quando é expresso com forte convicção através da palavra, produz a força criadora. Se pensar a todo instante, ele é mau, o que vai acontecer? Ele se tornará pior, né? Então, vamos mentalizar o contrário. Ele é uma boa pessoa, Aí ele se tornará cada vez melhor. O amor é o que torna a pessoa uma pessoa maravilhosa, uma pessoa boa. É procurar o bem existente no íntimo da pessoa. No íntimo do nosso filho, no íntimo do nosso colega de trabalho, no íntimo do nosso marido, da nossa esposa, ou seja, de todas as pessoas que convivem conosco, né? E respeitar, por mais imperfeita que ela pareça fenomenicamente. E o professor Keino Kanuma, também, neste livro maravilhoso, Educação do Filho de Deus, logo no prefácio, ele fala, então, que a educação da vida traz o sagrado para a educação, né? Então, por isso que nós contemplamos a imagem verdadeira, perfeita e maravilhosa. E quando ele fala do sagrado, ele vai falar da palavra, vai falar da importância de visualizarmos o Filho de Deus, e ele dá um exemplo aqui bem interessante. Quando nós temos um problema no nosso relógio, a gente leva aonde? Ao relojoeiro, né? Se nós temos um problema com o nosso filho, onde nós vamos levar? Nós vamos clamar a Deus. Nós vamos chamar Deus para que Deus nos dê a orientação necessária, né? Então, o professor Keino Kanuma, ele cita assim, costumamos levar um relógio quebrado a um relojoeiro, especializado em consertos. Contudo, o fabricante do relógio, ele vai saber lidar, mais do que ninguém, com o produto que ele fabricou. O mesmo acontece com a educação do homem. Devemos procurar o seu Criador. Olha que lindo! Se desejamos saber o que é a verdadeira educação. Deus é perfeito. Da perfeição não nasce a imperfeição. A criança que nasceu de Deus, ela é o quê? Ela é filha de Deus. Então, todos nós somos filhos de Deus. Então, vamos acreditar, né, que só existe Deus e o bem. Então, o fenômeno, ele é apenas manifestação da nossa mente. E já vimos nos 2 primeiros itens a importância, então, de nós contemplarmos a imagem verdadeira e persistir educando e acreditar, então, que só existe Deus e o que vem de Deus, né? Existe Deus e o bem. O 4º item,
para aqueles que pensam assim, puxa, Regina, e agora? Eu errei na educação dos meus filhos. Eu, como professor, errei na condução das minhas aulas. O que eu devo fazer? Então, o quarto item, ele diz, conscientizar o agora eterno, que transcende o tempo fenomênico. O agora é tudo, não existe outro momento senão agora. Então, há tempo ainda? Sim. A partir do momento que você conscientizou do agora, você vai fazer a diferença, né? Então, no livro Convite à Felicidade, também na página 21, diz assim, o nosso futuro está agora na palma da nossa mão. Agora, neste momento, pensemos em coisas boas. Pense em coisas boas. Planeje coisas boas agora. Então, é o início do ano, início de 2023. Estamos trilhando novos caminhos na educação. Então, mentalize coisas boas agora. Agora é o momento. Tá? Na educação da vida, o agora é sempre o ponto de partida para o reeducar-se. Agora é a nossa nova vida. Ah, mas já iniciou o mês de janeiro? Não, mas o momento é agora. É importante a sua conscientização no agora que é eterno. E nós renascemos todos os dias com nova força e coragem. Então, renasça todos os dias com nova força e coragem para que nós possamos prosseguir, então, novos rumos, novos caminhos. Então, colocando em prática estes 4 princípios da educação da vida, você, querido pai, querido educador, não é? Será autoridade no quesito educação do seu filho, educação, então, do seu educando. E o reeducar-se para educar, nós vamos reeducar o quê? Já percebemos que temos que mudar o nosso pensamento. Podemos mudar o nosso falar? Sim, com certeza. Podemos mudar as nossas ações? Devemos, com certeza, porque tudo é uma consequência, não é? Então, a educação da vida, ela traz o sagrado para a educação, traz a importância de nós reverenciarmos o outro, ou seja, respeitarmos, não é? Manifestando, então, o amor de Deus. Né? Melhoremos, então, o nosso próprio pensamento. Amar é respeitar o outro. Agora nós vamos estudar um pouquinho do que nos fala o professor Masaharu Taniguchi no livro A Verdade da Vida, volume 25. É um volume que fala sobre educação na prática. Então tem relatos assim maravilhosos, edificantes e que se nós trouxermos para o nosso dia a dia, é realmente a essência da filosofia da Seichonoye e também da educação da vida. Então, aqui no livro, na página 36, no tópico Visão de Vida Fundamental para a Educação do Ser Humano, tem um outro subtítulo, né? Com apenas um elogio, podemos melhorar o comportamento da criança. Então, traz o relato de uma mãe que foi orientada a elogiar a sua filha. Aí vocês devem pensar, nossa, Regina, com apenas um elogio, o que os senhores acham? Coloquem aí nos comentários, será que o elogio tem tanta força assim de mudar o rumo das coisas? Então, aqui na página 36, o professor Masaharu Taniguchi, então, nos deixa esse rico relato. Então, ele diz, outro dia, uma senhora que trouxe consigo seu filho de mais ou menos 10 anos de idade, assim se queixou. Então, a mãe, né, levou o filho e fez uma queixa do filho para o professor Masaharu Taniguchi. Este menino é um problema. Vocês já ouviram isso em algum lugar? Aqui cita o relato, né? A mãe falou, este menino é um problema, é malcriado, desleixado, detesta estudar, do jeito que vai, é quase certo que ele será reprovado.
falou a mãe para o professor Masaharu Taniguchi, né? Aí o professor Masaharu Taniguchi disse à mãe: pare de falar mal do seu filho na presença dele. Aliás, não deve falar mal dele nem na ausência desse filho querido. Como a senhora fica se queixando constantemente de seu filho, que ele é mal criado, ele age como tal, né? Por que a senhora está falando isso? Por influência dessas palavras negativas, qualquer pessoa que é taxada de mau elemento só tende a piorar. Então, foi isso que nós vimos lá num dos itens, né, da educação da vida, dos fundamentos, princípios e fundamentos da educação da vida, não é? Que vai manifestar aquilo que eu estou acreditando, aquilo que eu estou proferindo. Olhe bem para a fisionomia do seu filho. Seus traços denotam força e coragem. Garanto que será um grande homem. Olha que firmeza do professor Masaharu Taniguchi, né? Orientando esta mãe. Depois, o professor Masaharu Taniguchi virou para este menino, não é? E falou: sua mãe vive dizendo que você é assim. Tenho certeza de que, no fundo, você é bom. Então, olha, passou para esse menino algo maravilhoso através da palavra. Eu tenho certeza que você é bom, corajoso, inteligente e virá a ser um grande homem, contanto que não negligencie os estudos. Vamos combinar uma coisa? Falou o mestre para este menino, né? Professor Masaharu Taniguchi. E o mestre disse ao menino: a partir de amanhã, olha, a partir de amanhã você vai estudar direitinho. Está bem? E o que os senhores acham? Né? O que será que aconteceu nesse relato? Né? E o mestre, então, vai narrar aqui para nós o resultado dessa orientação. Apenas disse isso ao menino, em tom calmo e firme, e para incutir-lhe autoconfiança. Guardem essa palavra, meus amigos. A autoconfiança que o mestre passou para este menino. E também ao orientar a mãe, se vocês perceberam bem aqui. Algum tempo depois, esta senhora veio me agradecer, informando-me de que seu filho mudara muito. Antes ele era tão desleixado que deixava seu quarto numa grande desordem, com roupas espalhadas por todo lado, mas depois desse dia em que elogiei as qualidades ocultas, passou a manter o seu quarto arrumado e a estudar com seriedade. Veja, com apenas um elogio, né? E a mãe, então, aplicou o que o mestre, o professor Masaharu Taniguchi, disse a ela, né? Confiou no filho. E o que aconteceu? O filho mudou. Tem mais um relato, né? Esse livro é só de práticas, né? O volume 25. Aproveitem para lê-lo, não é? Do começo ao fim. É realmente grande o efeito benéfico das palavras de elogio. Elas são essenciais para iluminar o quê? Toda a humanidade. Mas, lamentavelmente, há muitas pessoas que vivem falando mal dos outros, ao invés de elogiar, né? E às vezes as pessoas falam mal dos outros até com o intuito, né? Diz aqui o mestre, de corrigir as pessoas. Mas corrigindo como? Falando mal. A criança acredita no que os pais dizem. Assim, se os pais vivem apontando-lhe os defeitos, o que é que vai se manifestar? Os defeitos ou as qualidades? Já vimos a importância do poder da palavra, né? Vai se manifestar, então, aqui os defeitos. Se eu falo os defeitos, vai manifestar os defeitos. Os defeitos, se eu falo as qualidades vão se manifestar. Os pais devem sempre ver o lado positivo do filho e dirigir-lhe, então, palavras de elogio. Muito elogio, né? E na página 55 deste livro, 55 do livro, vamos abrir aqui
para ter a sequência correta. Ele traz, então, outros casos de melhora de criança pelo poder das palavras positivas. Só que para que vocês, então, entendam a importância do elogio na vida de todos nós, tá certo? E principalmente na vida das nossas crianças, na primeira infância, né? E aqui o mestre cita: numa reunião da Seichonoye, realizada recentemente, certa senhora, acompanhada de sua filha, então aqui é uma menina, né? Disse-me: de uns tempos para cá, professor Masaru Taniguchi, esta menina passou a detestar os estudos. Gostaria que o senhor lhe desse um bom conselho para estimulá-la a estudar. Então aqui a mãe pede um conselho, que o professor Masaru Taniguchi deu um conselho para a filha, né? Pedi-lhe que contasse o caso com mais detalhes e ela explicou. Antes, ela gostava de estudar e tirava notas altas, mas certa vez, por alguma razão, saiu-se muito mal numa matéria e o professor repreendeu-a rispidamente, chegando a dizer: você é uma péssima aluna. Então, olha as palavras do professor, né? Da sala de aula. Então, essa menina passou a detestar o estudo, né? Os estudos, porque ela ouviu de um professor estas palavras tão duras. Uma frase curta, mas muito dura, né? Você é uma péssima aluna. E então, desde então, passou a detestar os estudos e, consequentemente, suas notas pioraram muito. Compreendi que por causa desta frase curta, mas ríspida do professor, a menina perdera totalmente a autoconfiança. Então, lembram do primeiro relato citado aqui? A mãe e o professor Masaru Taniguchi tinham que passar para o menino para que ele tivesse autoconfiança, a mãe tivesse autoconfiança, o menino autoconfiança. Aqui também a menina perdeu totalmente a autoconfiança pela frase dita pelo professor de sala de aula. Então, olha o cuidado com o poder da palavra, né? Então, ela passou a criar aversão à escola e passar a tirar notas baixas a partir desta fala do professor, tá? Então, o mesmo uma frase curta pode trazer consequências desastrosas se o conteúdo for negativo. Então, meu querido amigo que está aqui participando dessa atividade, né, virtualmente, você já passou por isso? Se já passou, faça um comentário, se deseja também uma orientação pessoal, coloque, né, envie um e-mail para nós, que nós então estamos aí para que possamos resolver e acolher essa situação. Ou se você é um professor que também proferiu palavras negativas aos seus alunos, né? Agora é o momento, né? Lembra do agora, lembra do persistir, né? Então não vamos persistir com palavras negativas, mas vamos mudar então os nossos conceitos, o nosso falar, a nossa fisionomia. Vamos então começar este novo ano com uma nova proposta, né? Novos rumos, novos caminhos, um novo desafio aí. Então vamos educar além da educação. E aqui o professor Masaru Taniguchi ainda conta um pouquinho mais da menina, né? Então, observando a fisionomia da menina, constatei que tinha feições que denotavam inteligência. E eu disse, né? Eu disse, pois a mãe dela, não importa o que o professor tenha dito, posso garantir-lhe que sua filha é muito inteligente. Então, quando o professor Masaru Taniguchi disse isso, falou isso para a mãe, ele devolveu a mãe para que ela tivesse autoconfiança na filha, né? Para confiar na filha. Posso garantir-lhe que sua filha é muito inteligente. Repare no formato da cabeça dela. Então, o professor Masaru Taniguchi observou o quê? Um ponto para elogiar essa menina. Então, foi elogiar o formato da cabeça. Ela denota uma grande capacidade intelectual. Tenho certeza que a partir de amanhã ela voltará a ser a menina estudiosa que sempre foi. E aí o mestre, né, professor Masaru Taniguchi, muito sábio,
ele diz aqui, percebi uma reação positiva na menina. Soube mais tarde que a partir desse dia ela voltou a ser estudiosa e a tirar notas altas. Então veja a importância, né, das palavras positivas. E vejam, né, quando nós falamos no agora eterno, a mudança então repentina dessa menina. Também a menina mudou, a mãe mudou e as coisas então se transformaram. Então vejam então, meus amigos, a importância do poder da palavra. Então, pais e educadores, vamos visualizar a natureza divina de nossos filhos e educandos, vamos utilizar a força da palavra positiva, vamos dar um olhar diferente para a educação dos nossos filhos e educandos, vamos ter cuidado com as palavras, com o nosso pensamento, com a nossa fisionomia. E atenção, vamos melhorar as nossas ações, Para resultados diferentes, eu preciso então agir de forma diferente. Então vamos aproveitar, é início do ano, que nós fazemos tantos planos, traçamos as nossas metas, então vamos traçar ser uma pessoa diferente, hoje, agora. E vou lançar uma pergunta também que os senhores podem colocar aí no comentário. Qual atitude mental necessária para nós, pais e educadores? Qual a nossa atitude mental? Qual deve ser a nossa atitude mental? Para que estes relatos aconteçam também na nossa família, na nossa sala de aula, na nossa empresa, não é? Qual a nossa atitude mental? Então, já vimos, atitude mental positiva. A insegurança e o medo exercem grande influência negativa na orientação de nossos filhos e educandos, tá? Então, vamos aprender a dominar os nossos sentimentos. Podemos vencer a insegurança e o medo? Com certeza, né? Então, a única alternativa é ter firme a autoconfiança, né? Acreditar em Deus, acreditar que todos nós somos filhos de Deus e que Deus habita o nosso interior, né? Assim nós vamos mudando. Então, para adquirir autoconfiança, Regina, o que eu faço? Então, é acreditar em Deus, é ter fé. Então, a educação da vida, ela traz o sagrado para a educação. Torno a repetir isso. É acreditar no Filho de Deus, é ter fé. Pode estar manifestando ali um aspecto negativo, mas aquilo não existe verdadeiramente. Só existe Deus e o bem. Outro item, eu posso então mudar, ter uma atitude mental positiva, eu posso usar palavras positivas? Sim, são as ações que você vai tomar. E também vamos destacar a harmonia e ver, para que você possa ver o lado positivo de todas as coisas. Então, assim você vai estar mudando as suas atitudes, sendo uma pessoa mais harmoniosa, né? Vendo o lado positivo de todas as coisas. E no livro Educação do Filho de Deus, agora eu vou para o volume 2, do professor Keino Kanuma, também na página 119. Vamos lá na página 119. Tantas coisas maravilhosas aqui. E como é início de ano, tem muitos filhos, né? Muitos educandos também, prestando o vestibular. E aqui o professor Keino Kanuma, ele traz um relato de um filho que foi reprovado 3 vezes no vestibular. Porque nós falamos da autoconfiança, né? E como o pai, o educador, vai então lidar com este fracasso? Será que é um fracasso, né? Então esse tópico ainda, ele entra logo aqui no aprendendo com o fracasso. Então, para quem está prestando vestibular, para quem o filho está prestando vestibular, o educando, né, o aluno está prestando vestibular, o que eu vou fazer? Como que eu vou dar como que eu vou confiar? Como que eu vou passar confiança
a este filho, a este aluno, se ele repetiu. E aqui, através deste relato, nós vamos ter uma boa orientação, né? Então, é o relato de uma mãe que ela escreve, então, uma carta para o professor Keino Kanuma, para que o professor possa orientar, porque o filho foi reprovado 3 vezes no vestibular. E o professor Keino Kanuma, ele vai orientar com muita sabedoria, colocando o sagrado aqui. Então a mãe, cita: escrevi uma carta ao professor Keino Kanuma, contando-lhe a nossa situação desesperadora. Então imaginem como estava todos os familiares, né, tendo essa terceira reprovação desse menino. E recebemos dele uma resposta abençoada do seguinte teor. Então, ouçam bem o que o professor Keino Kanuma vai dizer a esta mãe, né? Vai escrever também por carta a essa mãe. Tudo acontece para manifestar a glória de Deus. Nada do que Deus faz está errado. Deus envolve com amor todo o universo. Ele acompanha até o mínimo movimento de um pardal. E o que dizer então do ser humano? É claro que Deus observa todos os nossos atos e nos orienta com amor infinito. Então estes pais despertaram, né? Então o professor Keino Kanuma também devolveu a confiança para estes pais acreditarem nos filhos, né? Acreditar neste filho. E a mãe aqui no livro, ela conta que o filho estava prestando o vestibular para medicina, né? E o sonho dele era ser médico. Mas a mãe tinha um pensamento: eu não imagino meu filho médico. Eu não sonhei o meu filho ser um médico. Mas esse era o desejo desse menino. E após a orientação do professor Keino Kanuma, né, que diz: é claro que Deus observa todos os nossos atos e orienta com amor infinito, essa mãe mudou o pensamento, né? Essa família passou a não se desesperar, soltaram este menino e ele então passou no vestibular para a faculdade de Direito, cita aqui o livro. Mas qual era o sonho dele? Ser médico, né? Então, cita o relato aqui que ele foi estudar Direito, mas não abandonou o sonho de cursar medicina. Então, ele fazia a faculdade de Direito e continuou a estudar para o vestibular de medicina. E aí, com a mudança do pensamento dos pais, no outro ano, esse menino, o que aconteceu? Foi aprovado, então, no vestibular para medicina e passou, então, a cursar a faculdade de medicina. E aqui, a mãe, ela cita, então, que foi uma alegria a aprovação dele, né? Primeiro lá no vestibular de Direito, depois, né, no ano seguinte, o vestibular para Medicina. E aí a mãe, ela fala que ela aprendeu muito com este filho. E entre outras coisas, né, a mãe cita assim, que ela aprendeu muito com essa experiência do filho. E o que ela aprendeu, né? Entre outras coisas, que o filho tem o seu próprio caminho a seguir. Os pais não devem podar o bruto da preciosa vida do filho. Então, vamos acreditar nos sonhos dos nossos filhos. Com certeza, essa é a verdadeira educação. E mais um item que essa mãe conseguiu entender com a experiência desse filho. É preciso confiar e esperar, não é? Então o filho foi reprovado 3 vezes, confie, acredite, aquele é o sonho dele, não vamos podar, né? E a mãe fala também, a mãe principalmente deve acreditar no filho até o fim. Então pais, mães, professores, né? Acreditem no Filho de Deus até o fim. Né? Então, até mesmo com este aparente fracasso, nós
pudermos então aprender como é grandiosa a educação da vida. Nós não devemos esmorecer. Então, o tema de hoje, né, é eduque, além da educação, novas formas para seguir novos caminhos. Ele é fundamental para que nós possamos, então, a partir de hoje, mudar muitos conceitos da nossa vida. E ainda, voltando agora para o livro Verdade da Vida, volume 25, agora na página 57, no tópico 57, Regina, vamos lá, marquei todas as páginas aqui, 57. Algo fundamental para todos nós sabermos. E aqui também está no capítulo Visão de Vida Fundamental para a Educação do Ser Humano. E fala da importância do uso do poder da palavra. Palavras do professor Masaru Taniguchi. O poder da palavra é uma questão importantíssima. É imprescindível que não só na área educacional, mas também em todos os outros setores da vida humana, se utilize corretamente o poder da palavra para aumentar a eficiência das pessoas. Que obra grandiosa a humanidade terá realizado se, com o uso constante de palavras positivas, conseguir aumentar a eficiência e a capacidade de todas as pessoas. Então vejam como é importante, meus amigos, o uso do poder da palavra, né? Pois isso será perfeitamente possível se todas as pessoas do mundo passarem a praticar os ensinamentos da Seicho Noye, passarem então a praticar a educação da vida da Seicho Noye. Então vejam a importância, gente, do poder da palavra. E agora, meus amigos, no livro, olha, eu trouxe vários livros hoje aqui para que nós possamos estudar. E também procurem estes livros, meus amigos, na nossa livraria virtual. Trouxe aqui o livro Você é Dono de Potencialidade Infinita. É uma compilação, né, uma coletânea de diversos livros do professor Masaru Taniguchi e compilado pelo professor Kamino Kosumoto. E neste livro maravilhoso, logo aqui na página 84 e 85, ele cita a educação antiga e a educação atual. E nesse trecho, na página 84, ele cita assim, veja, são frases, uma frase de Jesus Cristo. Palavras de Jesus Cristo. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Né? Vou repetir. Então, uma frase, palavras de Jesus Cristo. Abriu aspas. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Fechou aspas. Né? Olha que importância. Educar consiste em fazer com que a pessoa viva de acordo com a palavra de Deus. Gente, que profundo, né? Educar consiste em fazer com que a pessoa viva de acordo com a palavra de Deus, ou seja, com a imagem verdadeira alojada nela, né? Então, como que eu vou educar? No Reeducar-se para Educar, nós aqui estamos aprendendo tudo isso, a importância do poder da palavra, de contemplar a imagem verdadeira, de manifestar o amor. Então, qual o conteúdo das minhas palavras, então? Palavras animadoras, as boas palavras, palavras de Deus. E aqui prossegue, o ser humano não é corpo carnal, né? Jesus falou, não é pão, né? É pela palavra de Deus que ele nasce como corpo carnal e se desenvolve. Desenvolver-se como ser humano é manifestar a perfeição original, né? O Filho de Deus que habita no interior de cada um de nós. E para confortar ainda mais os nossos corações, na página 85, vejam lá, meus amigos, né? Mais um trecho maravilhoso aqui.
Costuma-se pensar que o adulto não cresce mais, mas isso não é verdade. O que deixa de crescer quando a pessoa se torna adulta é apenas o seu corpo carnal. A alma continua evoluindo sempre e assim a nossa vida se renova e evolui. Portanto, o eu de hoje não é o mesmo eu de ontem. Agora vocês entenderam a importância do agora eterno lá nos princípios da educação da vida, não é? Agora é o momento. E olha que oportunidade, olha o que diz. Se ao acordarmos hoje de manhã, olhamos para o céu azul e pensamos que dia agradável, então a nossa vida evolui mais do que, a nossa vida evoluiu mais do que o dia anterior, porque você já pôde contemplar o dia e falar, nossa, que dia agradável. Você já mudou o seu pensamento, né? E para completar, diz aqui, que dia agradável, então a nossa vida evoluiu mais do que no dia anterior, quando não tínhamos tal pensamento. Então, você fez uma pequena mudança na sua vida e já conseguiu encantar-se, já conseguiu maravilhar-se, né? Com o dia. Então, você já evoluiu. A vida evolui constantemente. Não existe vida que não evolui. Então, nós estamos evoluindo constantemente. A vida de quem passa os dias na ociosidade demora a evoluir, mas não a vida do Filho de Deus, não a nossa vida, que aqui estamos, então, para manifestar o amor, para manifestar a glória de Deus, né? Não existe nada por acaso, olha as oportunidades que nós temos. Então, queridos pais e educadores, vamos também, adquirir na livraria virtual, vim com muitos livros mesmo hoje, viu, gente? Este guia para a educação no lar. Muitas pessoas falam assim, puxa, o filho não vem com um manual. Quando um filho nasce, ele não vem com um manual. Mas aqui nós temos um guia da educação no lar que vai ajudar pais, educadores, a educar melhor seus filhos, a compreender as coisas que estão acontecendo, né? Então eu vou abrir aqui na página 116 do livro. Na página 116, eu já estou lá no final do livro, que é o pós-fácil, que é um adendo, né? Que o mestre Masaharu Taniguchi, a Seiichi Onoye fez aqui para a gente pudesse entender a educação da vida. É uma explicação mais clara, resumindo tudo que nós já falamos aqui, hoje nessa reunião maravilhosa aqui no canal do YouTube. Então aqui ele vai explicar o que é esse guia, que por favor meus amigos adquiram, para que vocês então possam aplicar cada vez mais a educação da vida. E aqui diz, este guia tem a função de conduzir o leitor a uma mina de tesouro, que se chama imagem verdadeira. Costuma-se falar em método educacional, mas na realidade, para se resolver os problemas educacionais, não basta a aplicação de determinados métodos. É fundamental que as pessoas despertem para a imagem verdadeira, ou seja, despertem para o sagrado da educação, né? Então é fundamental que as pessoas despertem para a imagem verdadeira da vida e compreendam a verdadeira natureza do ser humano. Com isso, resolve-se todos os problemas, né? Então, se conectando com Deus, manifestando Deus em todas as suas ações. E na página 117 continua, a educação da vida consiste na aplicação de princípios educacionais que o professor Masaharu Taniguchi elaborou com base na sua filosofia da imagem verdadeira, que prega que somente Deus e o que vem dele existem de verdade. O seu principal objetivo é fazer com que pessoas
retornem à fonte da vida, a nossa conexão com Deus, não é verdade? E consolidem a visão da vida e do mundo alicerçada na convicção de que todos possuem a natureza divina. E é o fundamental nós entendermos o seguinte, que quando falamos, que Deus nos orienta, não é que Deus está fora de nós, Deus está dentro de nós. E essa conexão com Deus é que vai fazer com que todas as coisas boas se manifestem na nossa vida. Essa convicção com Deus. Então, vamos educar além da educação formal. Vamos educar com a certeza de que Deus habita o nosso interior, de onde Ele sempre estará nos orientando. Quando se diz que recebemos a orientação de Deus, muitos têm a impressão, como eu disse, de que Deus está nos orientando de fora. Mas muito pelo contrário, Deus está dentro de nós e nos orienta. Deus não vive separado de nós, por isso que quando nós nos voltamos à nossa fonte, a fonte da nossa vida, as coisas boas se manifestam. Então, se nós nos unirmos com todos os seus atos, com todos os atos glorificantes de Deus, este será um mundo onde existirá somente o bem. Então, vamos praticar o bem, vamos praticar a educação da vida, vamos aprender e praticar a educação da vida, porque nós estamos sempre aprendendo e praticando. Vamos colocar em prática os ensinamentos da Seichonoye, e nós, então, nos tornaremos autoridades na educação dos nossos filhos, na educação dos nossos educandos, Então, eduque a lei da educação. Vamos manifestar agora, meus amigos, agora, o sagrado. É início de ano. Vamos manifestar agora o sagrado. Deus está dentro de nós, dentro de todas as pessoas, é fundamental esse entendimento. Vamos manifestar a sabedoria, Então, manifestemos o quê? Sabedoria, amor, a vida, a provisão, a alegria. Vamos manifestar harmonia, onde nós estivermos e com quem estiver ao nosso redor, E assim nós vamos estaremos manifestando Deus e também educando além da educação. Agradeço a todos os meus amigos, todos que estão participando aqui dessas atividades maravilhosas, Superintendência das Atividades dos Educadores. Agradecemos a oportunidade, de estarmos sempre juntos, porque nós estamos traçando novos rumos. Então, é a mudança da nossa consciência. E para finalizar, meus queridos amigos, nós vamos fazer a oração para receber as ideias de Deus. Falamos tanto hoje dessa importância de nós nos voltarmos sempre para o sagrado, a fonte da nossa vida. Então, no livro Minhas Orações, na página 132, nós vamos fazer a oração para receber ideias de Deus, para finalizarmos, então, a atividade de hoje. Peço a todos, então, que fiquem em posição de oração, por gentileza, ou fiquem à vontade, como quiserem, para que possamos, então, fazer a oração para receber as ideias de Deus. Para recebermos boas ideias de Deus, devemos orar com humildade. Deus tem sempre as melhores ideias. Ó Deus, fazei com que eu realize tudo conforme vossos planos. Dai-me aquilo que julgardes conveniente. Orientai-me com vossa sabedoria, para que eu corresponda ao máximo à vossa vontade. Utilizai-me para manifestar a vossa glória. Colocai-me onde desejais. Tornai-me útil para realizar
vossos planos. Estou em vossas mãos. Girai-me como uma roda para o lado que desejardes. Não desejo viver conforme minha vontade. Eu desejo viver conforme a vossa vontade. Ó Deus, orientai-me hoje também com vossa sabedoria. Fazei-me conhecer a vossa vontade. Que o vosso pensamento seja meu pensamento. Que o vosso amor seja o meu amor. Que eu seja o instrumento para realizar a vossa vontade. Ó Deus, tornar-me altamente inspirado para que hoje também eu possa viver segundo a vossa orientação. Permiti-me captar vossas ideias e aplicá-las no meu cotidiano. Muito obrigado, muito obrigado. Prepare-se para as emoções e aprendizados do curso Mulheres de Deus 2023, presencial nas academias de todo o Brasil, com a disponibilização também de conteúdos online. Com o tema A Verdade Centrada na Vontade de Deus, mais uma vez viveremos um evento épico. O curso reflete e contempla cada uma de vocês, maravilhosas líderes, que enfrentaram corajosamente os efeitos da pandemia. Tomadas pelo espírito de renascimento após tudo o que passamos, as atividades foram pensadas para que todas se fortaleçam em vivenciar a vontade de Deus, sempre pautadas na empatia, na ética e na reverência, que são marcas dessas grandiosas mulheres que atuam pela Associação Pomba Branca da Seitonoye do Brasil. O formato é inédito. Teremos um pré-evento virtual na noite da quarta-feira, dia 1º de fevereiro. Um pós-evento, também virtual, será realizado no dia 15 de fevereiro para selar o sucesso das atividades. Ambos transmitidos pelo canal do YouTube Seitonoye Homens e Mulheres Brasil, a partir das 20 horas, horário de Brasília. Serão disponibilizados conteúdos exclusivos na plataforma AVA, com aulas inéditas e treinamentos dos departamentos e secretarias da Associação Pomba Branca, que você terá a oportunidade de acessar e rever em um só lugar. E mais! Teremos rodas de conversa que encorajam e edificam, compartilhamento de vivências, planejamento envolvendo as associações locais, atividades interativas com muito aprendizado de modo lúdico, ampliando a consciência ética, uma oficina especial de artesanato e muito mais. Por tudo isso, trata-se da oportunidade de valorização da missão da mulher, de superar seus limites e viver o significado da verdade centrada na vontade de Deus em todos os âmbitos da vida cotidiana. Curso para líderes da Associação Pomba Branca da Seitonoye do Brasil, Mulheres de Deus 2023. Academias da Amazônia, Santa Fé, Bahia, Santa Tecla, Rio Grande do Sul, Curitiba, Paraná e Goiás, nos dias 4 e 5 de fevereiro, e Academia de Ibiúna, São Paulo, dias 11 e 12 de fevereiro. Para mais informações, entre em contato pelo telefone 11 5014 2299, e-mail pombabranca@sni.org.br ou em uma regional ou associação local mais próxima de você. Unidas, sigamos fortes rumo à missão de iluminar as mulheres de todo o Brasil. Muito obrigada! Comece bem o seu dia. Adquira as Palavras de Luz 2023 Preceitos Diários, o presente mais positivo de todos, para si e para quem você estima.
Para cada dia do mês, uma mensagem que preenche o lar e o ambiente de trabalho com vibrações positivas, manifestando no seu cotidiano a felicidade, a saúde e a prosperidade. Comece cada manhã virando a página, pronto para escrever uma nova história e garantir o sucesso em todas as áreas da sua vida. Assim que acorda ou começa o expediente, ao atualizar a mensagem do dia, você renova as energias, recebe a luz das palavras positivas e faz com que tudo ao seu redor seja tocado pela vida de Deus emanada dessa publicação sagrada. Você encontra as Palavras de Luz 2023 Preceitos Diários em seus formatos tradicionais, de parede e de mesa. Para mais informações, acesse a nossa livraria virtual livrariasni.org.br ou pelo WhatsApp 11 50 74 4180. Você também encontra indo presencialmente até uma de nossas sedes espalhadas pelo Brasil. Verifique a mais próxima da sua casa na aba Onde Encontrar em nosso website. Palavras de Luz 2023 Preceitos Diários. Agracie a si mesmo e a quem você estima com o presente mais positivo de todos. Muito obrigado!